Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, assim como seus familiares. Essa semana nós vamos trabalhar a semana 7 da nossa apostila de língua portuguesa. Então, peguem a apostila aí para acompanhar aqui com a professora as explicações. Semana 7, atividade 1. Observe a charge e responda. Questão número 1. Por que na charge as fake news são comparadas, são entendidas como um monstro? Por que eles estão comparando nessa charge as fake news, as notícias falsas, a um monstro? Explique aí com as suas palavras, tá bom? É uma interpretação. 2. Em que contexto se dá a conversa entre os personagens e o que isso influencia na compreensão do texto? Então, em que momento eles estão conversando? Tem um momento ali, né? Do ano, no caso, né? Uma situação ali. Que momento é esse e como que esse momento influencia nessa conversa que eles estão tendo. E a 3, no espaço que eu deixei aí, delimitei para vocês, você vai criar uma charge com o tema fake news. Então já teve outra atividade que vocês criaram charge, eu só mudei o tema. Então agora, essa charge ela tem que passar alguma mensagem sobre fake news, notícias falsas, tá bom? Então lembrando, a charge tem que ter uma ilustração, e também alguma linguagem verbal, algum texto, mesmo que seja muito pouquinho, tá bom? Atividade 2, novamente, agora uma outra charge. Observe a charge e responda as questões. Número 1. No contexto da charge, a palavra aderir significa o quê? Fazer parte, demonstrar apoio, encontrar-se ligado ou colar, tornar-se aderente ou aceitar. Então é assim. Todas as palavras, dependendo do contexto, da situação, a palavra pode ter um significado, né? Quando a gente fazia lá os exercícios de vocabulário na sala de aula, vocês procuravam a palavra no dicionário, muitas vezes você encontra 10 significados para uma mesma palavra. Então, dependendo do contexto, ela tem um determinado significado. Nesse contexto, nessa charge, o que significa a palavra aderir? É só assinalar a resposta correta, tá bom? É um teste. A 2 também é um teste. A charge faz referência a um personagem muito conhecido das histórias infantis, que é quem? Lobo Mau, Aladim, Pinóquio ou Branca de Neve. De novo, é só assinalar a resposta certa. 3. Qual é a relação entre esse famoso personagem e a mensagem que a charge deseja transmitir? Então, o que tem a ver esse personagem infantil que você assinalou aí na questão 2 com a mensagem que a charge quer passar para o leitor? Também vai responder com as suas palavras, fazendo uma interpretação, tá? E a 4. Essa é pessoal, tá? Você já foi vítima de fake news? Se sim, como lidou com a situação? Se não, nunca aconteceu com você, como você imagina que iria reagir. Então, fake news são notícias falsas. Então, aquele boato, aquela coisa sem comprovação, a pessoa fala para outra, vai passando e aquilo se torna uma rede de mentiras. Já aconteceu isso envolvendo você? Se aconteceu, como você reagiu? Se nunca aconteceu, como você imagina que reagiria a essa situação? E a atividade 3, para terminar essa semana, após realizar a leitura atenta das 3 charges, então da primeira folhinha, da segunda, mais essa aqui agora, elabore um pequeno texto onde você explique a relação de sentido existente entre elas. Então, nós vimos aí 3 charges, da folha 1, 2 e agora da 3. O que elas têm em comum? Será que a mensagem que elas estão passando é parecida? Tem algo em comum entre elas? Então é isso que você vai escrever. Não precisa usar todas essas linhas, tá bom? Mas tem que explicar o que elas têm em comum, as 3. Então primeiro rascunha a lápis, depois você vai conferir, reler o seu texto e vai passar a caneta, tá bom? Para essa semana são essas atividades. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição, explico novamente. Ajudo no que for possível, tá bom? E se perder alguma explicação, semana 5, semana 6, todos os vídeos ficam no meu canal do YouTube, tá bom? Então basta procurar lá que estão todos lá. Se não estiver achando qualquer problema, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Boa semana, bons estudos, se organizem aí, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.